porque hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Hoje o tema do estudo de hoje é: tem coisas que só Jesus faz. Diga para alguém que está aí perto de você: tem coisas que só Jesus faz, meu irmão. Que só Jesus faz. Ó glória. E Ele é especialista em nos surpreender. Como disse aqui o povo aqui, nunca vimos coisa dessa natureza, nunca vimos coisa assim. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, a partir do primeiro versículo, localize por favor o texto. Quem achou, diga amém a palavra de Deus. Marcos capítulo de número 2, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E anunciava-lhes a palavra. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, guarde bem esta palavra, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O que eles diziam? Nunca tal. Vou parafrasear na linguagem nossa: a gente nunca viu coisa dessa natureza. O que é isso? Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, porque tu és grande, tu és maravilhoso, tu és o Deus da palavra. E nós estamos aqui nesta noite, precisando muito, Senhor, ser instruído e orientado pela tua palavra. Toma, Senhor, cada um de nós, aqueles que porventura estão assistindo agora, ou que talvez irão assistir, que o Senhor abençoe a todos. E que ilumine o nosso entendimento, e que a gente possa ser instruído por esta palavra. E que o teu nome seja glorificado. Amém. Pode se assentar. Obrigado, Bruna. Vamos começar então, expondo aqui o texto, capítulo 2 do Evangelho de Marcos, falando sobre esse texto. No versículo 1 de Marcos capítulo 2, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Vocês perceberam, quem está estudando com a gente está percebendo, que desde que aquele ex-leproso saiu divulgando que Jesus tinha curado ele, a situação já estava difícil para Jesus por causa das multidões que lhe procuravam para serem curadas. Com a cura do leproso, imagine você que multiplicou ainda mais o número de pessoas. E aí Jesus teve que se ausentar daquela região por alguns dias. E depois que parece que a poeira baixou um pouco,
ele retorna e vai para Cafarnaum. Cafarnaum é aquilo que eu falei com vocês que nós estamos estudando. Cafarnaum é onde Jesus começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério com cerca de 30 anos de idade, exatamente na região que a gente chama de Galileia. Israel estava dividido em várias regiões, e eu gosto de trabalhar a geografia para que a gente fique bem antenado. Israel era dividido em regiões naquele tempo. Então nós tínhamos, por exemplo, a Judéia, que é a parte mais sul de Israel, onde está Jerusalém, onde estavam aqueles considerados judeus. Aí nós temos uma área chamada Samaria, que fica acima da Judéia. Aí nós temos acima de Samaria, essa região chamada Galileia. Do outro lado de Israel, nós temos aí Decápolis, nós temos aí Pérea, nós temos outras regiões de Israel. Todas essas regiões Jesus passou por elas, mas nenhuma região Jesus fez tantos milagres quanto a Galileia dos gentios. Ali Jesus operou coisas sobrenaturais, maravilhosas. O lugar para ser abençoado pelos milagres de Jesus foi a Galileia. Lugar de gente desprezada, lugar de gente mestiça, lugar onde judeus desprezavam tanto Samaria quanto Galileia. Para eles eram regiões imundas, mestiças, mas ali que Jesus começou, foi ali que Jesus operou grandes milagres, e ele está exatamente em Cafarnaum, em uma cidade da Galileia, aonde acredita-se que ele tinha uma casa própria dele, mas aqui nesta casa a gente não sabe se ele está em sua casa em Cafarnaum, porque Jesus morou muito tempo em Nazaré, e de Nazaré é uma região montanhosa, seria a nossa Teresópolis, e Jesus sai de Nazaré e vai para essa região de Cafarnaum. E tudo leva a crer que Jesus tinha uma casa fixa em Cafarnaum, mas também tem os apóstolos, que na época discípulos eram, que Jesus também era hospedado por eles, e talvez Jesus estivesse agora na casa de Pedro, naquele mesmo lugar onde ele curou a sogra de Pedro. Vocês se lembram disso? Que Jesus entra e cura a sogra de Pedro. Então ele está em Cafarnaum, e quando ele chega em Cafarnaum, a Bíblia diz no versículo de número 1, que soube-se, a fama divulgou, ele não tinha como se esconder. Aonde ele ia, alguém via e dizia: Jesus está aqui, e começava a falar um para o outro: avisa lá que Jesus está aqui, diz para o cego que Jesus está aqui, diz para o sul, traz o doente que ele está aqui, e as pessoas não tinham internet, não tinha nada dessas coisas, mas a fama de Jesus se espalhava mais rápido do que sinal de internet. A fama de Jesus corria rápido, e as pessoas se amotinavam onde ele estava, porque as pessoas precisavam de cura. As pessoas estavam mais em busca de Jesus para curar suas enfermidades. As pessoas buscavam Jesus somente, na maior parte delas, eles queriam. Por isso que Jesus muitas vezes fugia das multidões. Por quê? Porque o objetivo de Jesus não era primeiramente curar as enfermidades. O objetivo de Jesus está ali no versículo 2, era pregar a palavra. O que ele queria que aquele povo galileu ouvisse era a palavra. O que ele queria levar para as regiões da sombra da morte, que é a Galileia dos gentios, densa trevas pairavam sobre a Galileia, e a luz do evangelho chega na Galileia, e Jesus quer pregar a palavra. O que Jesus quer é falar do amor dele, da palavra dele, e logo se ajuntaram tantos, versículo 2, que nem ainda nos lugares junto à porta, nem na porta dava, era tanta gente amontinada, aglomerada, e ele estava ali, e Jesus está aproveitando, e percebe que ele não está curando, ele quer anunciar a palavra, porque o alvo dele é a proclamação da palavra, mais do que curar o cego, mais do que curar o surdo, mais do que fazer paralítico andar, mais do que fazer morto ressuscitar. Jesus quer que seu povo ouça a sua palavra. Jesus quer libertar seu povo com a sua palavra, porque é a palavra de Deus que leva para o céu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então o alvo de Jesus sempre foi anunciar a palavra, ensinar a palavra. Por esse motivo você vai ver Jesus várias vezes passando, e as pessoas chamando ele de mestre. Mestre é um ensinador. Jesus tinha por hábito ensinar a palavra. A missão dele era ensinar a palavra. Ele veio com esta missão, trazer o evangelho. E a casa está lotada. Imagine comigo uma casa da Palestina bem simples, com poucas janelas. E a casa está lotada de gente. E no meio do povo tem os escribas também lá.
Mas vamos para o versículo 3. O texto diz no versículo de número 3 que vai acontecer alguma coisa muito inusitada naquele dia, que chamou a atenção de Marcos. Jesus está na casa pregando, Jesus está na casa ensinando, a casa está lotada, é gente para todo lado, a casa está cercada de gente, e vem 4 pessoas. 4 pessoas vêm trazendo um paralítico, numa maca. Certamente eram amigos, que vendo a condição deplorável de um dos seus amigos, com paralisia. Nós não sabemos se esse homem nasceu paralítico, ou se por algum acidente ele se tornou paralítico, mas esse homem perdeu os movimentos, e ele precisa, irmã Ana, ser carregado. Mas é coisa boa quando a gente carrega alguém para Jesus. Quem aqui já carregou alguém para Jesus? Eles estão levando ele para Jesus. São 4 homens. Só que quando eles chegam lá na casa, eles percebem que não tem como ter acesso. Não dá para passar. Não tem passagem. A porta está fechada de gente. Não tem passagem em nenhum lugar. E eles vão começar a pensar o que fazer. Mas a fé desses homens me impressiona. Porque eles poderiam ter chego lá e olhado para aquela multidão e falado: vamos deixar para outro dia. Não, hoje nada feito. Perdemos viagem. Não. Eles estão tão sedentos de levar aquele homem até Jesus, que eles vão pensar num plano para conseguir levar aquele homem a Jesus. Irmão, quando a gente tem um alvo, um objetivo de levar alguém para Jesus, não tem barreiras, não tem impedimento. Não, vai surgir, quando você pensar em levar alguém para Jesus, pode ter certeza, vai surgir dificuldade, vai surgir barreira, vai surgir um monte de impedimento, mas aí o que Deus espera de nós? Que nós nos esforcemos. Tem alguém ouvindo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Ah, pastor, estou querendo levar meu amigo para Jesus. Eu estou querendo levar o fulano de tal, a minha colega do trabalho. Vai vir impedimento, vai vir barreira, vai vir dificuldade. Não pense que vai ter um caminho aberto e um tapete vermelho dizendo: seja bem-vindo. Não. O diabo vai fechar, vai trancar tudo para você não conseguir levar aquela pessoa. Mas aí você vai com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, com a unção de Deus, com o poder de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Levar essa pessoa. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, o texto diz isso no versículo de número 4, diz que, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, o que eles vão fazer, Jair? Eles vão descobrir o telhado. Não dá para passar por baixo, pelas portas, pela janela? Não tem como. Eu tenho uma ideia. Eu acredito que um deles deve ter tido essa ideia. Qual? Vamos passar pelo telhado. Irmão, tu imagina levar um paralítico numa maca e subir num telhado da Palestina feito de barro e de madeira, galhos de árvores entrelaçados, banhados de barro e secos. Você imagina a insegurança que é andar em cima de um telhado da Palestina. Mas eles falaram assim: não, nós vamos subir nesse telhado. E para abrir, não pense você que tirar a telha aí é como nos nossos dias, que as telhas são encaixadas e que a gente vai soltando. Não. Eles tinham que cavar o telhado, porque o telhado era de barro maciço. Então eles têm que arrumar ferramentas, uma escada, subir e abrir um buraco de forma que dê para passar um homem numa maca. Mas nós vamos levar ele para Jesus. Oh glória, alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. E eles estão descobrindo o telhado, e enquanto a coisa está acontecendo lá em cima no teto, eu imagino que aqui embaixo Jesus está pregando. E Jesus está pregando, e eu imagino que todos estão já desconfiados, porque estão ouvindo um barulho em cima no telhado. Tem alguma coisa acontecendo, e as casas não tinham laje como nós temos hoje. Então dava para se ouvir que tinha algum movimento. Eu imagino a terra começando a cair em cima do povo que estava na casa. E agora todo mundo olhando para cima, e Jesus está ali. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos. E Jesus está ali ensinando.
Jesus está ali pregando. E enquanto Jesus está ensinando, tem alguém trabalhando para levar alguém para Jesus. Tem alguém trabalhando para levar alguém para Jesus. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. E eles vão fazer um buraco, e não um buraco qualquer, gente. Um buraco para passar um indivíduo num leito, deveria ser um buraco bem grande. E agora 4 indivíduos em cima do teto. Começaram a baixar o leito. Interessante aqui, como é que baixa um leito? Como é que tu consegue ir 4 pessoas em cima de um telhado? Eu não sei se foi com cordas ou com lenços, que amarraram as 4 pontas da maca, e tem que descer de maneira uniforme, senão o indivíduo cai lá embaixo. Se uma parte descer muito, imagine que situação. E eles vão ali. Eu imagino a dificuldade. Irmão, levar alguém para Jesus não é fácil. Você pensou que ia ser fácil levar essa sua amiga do trabalho para Jesus? Não vai ser fácil, não. Deus vai exigir de nós esforço, dedicação, sacrifício. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Insistência. E eles vão baixando o paralítico. E no versículo de número 5, o texto diz que Jesus vendo-lhes a fé. Peraí, Jesus não vê primeiro o paralítico, Jesus vê a fé daqueles que levaram o paralítico. Peraí, ele olha para o teto e está vendo agora uma maca descendo, que seria dois varais com lençol entrelaçado, e um indivíduo ali. E eles vão descendo onde está Jesus. E eu esqueci de falar que não podia abrir o telhado em qualquer lugar. Tem que abrir o telhado num lugar que o indivíduo possa descer próximo de Jesus, porque senão não vai adiantar. Eu imagino que eles abriram um buraco, olharam. Não, rapaz, é mais para lá, mais para lá, mais para lá. Abre aqui, é mais... Aí vai descer pertinho dele, vai descer pertinho dele. Nós vamos levar ele para Jesus. Nós vamos levar ele para Jesus. Porque eu creio que Jesus pode mudar a vida dele. Porque eu sei que Jesus pode tirar ele dessa situação. Porque eu sei que Jesus pode levantar ele. Porque eu sei que Jesus pode curar ele. Porque eu sei que Jesus... Por que eles vão levar? Porque eles acreditam que Jesus podia mudar a vida daquele homem. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E quando eles estão descendo, Jesus, o texto diz que Jesus vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles homens. Que fé, que convicção é essa? E agora o paralítico já está diante de Jesus. E quando o paralítico está ali diante de Jesus, Jesus vendo a fé daqueles homens, e os homens não estão ali, só o paralítico, os homens estão, eu imagino que eles estão com a cabeça lá em cima no telhado, olhando para baixo. 4 cabeças lá em cima naquele buraco do telhado. O indivíduo cai embaixo, e Jesus parado e todos atônitos. O que vai acontecer? Os que estão lá no buraco estão dizendo, ele vai mandar ele levantar. Ele vai curar o nosso amigo. O nosso amigo não vai sair desse jeito. Só que nem sempre Jesus faz como a gente quer. Porque Jesus olha para aquele homem e enxerga uma doença pior do que a paralisia. Qual, pastor? O pecado. O que mais fazia mal para aquele homem não era a sua paralisia, era o pecado. O pecado é uma das doenças mais terríveis, porque o câncer, por mais terrível que seja, não condena um homem ao inferno. A AIDS, por mais terrível que seja, não condena um homem ao inferno. A Covid, por mais terrível que seja, não condena um homem ao inferno. Mas o pecado leva o homem para o inferno. E ao olhar para aquele paralítico, Jesus viu que o problema daquele paralítico não era muito por fora, era por dentro. O problema não era o corpo, era a alma. O que precisava de tratamento não era o seu corpo físico, era a sua alma. O que estava mais doente não eram os seus tendões e nervos atrofiados, mas a sua alma corrompida pelo pecado. E eu encontro um homem que estava ali e ele não pede perdão, mas Jesus vai liberar perdão, porque certamente aquele homem dentro de si buscava de Deus o perdão. Havia um homem desejoso de ser perdoado. Eu não sei, tudo leva a crer que a condição dele, aquela condição de paralisia, tenha sido o resultado do pecado, e por isso ele carregava consigo uma sequela emocional, dizendo, eu
eu errei, eu falhei, quem pode me perdoar? E aí Jesus olha para aquele homem e vai curar, e vai tocar, porque Jesus sabe onde tratar, Jesus sabe onde curar, Jesus sabe onde está a doença. Jesus, a gente acha que está num jeito, não, Jesus diz, eu sei onde está o problema, onde está a doença, eu sei onde tem que ser curado. Às vezes a gente diz, Senhor, toca ali, toca lá, toca lá. Jesus diz, não, eu vou tocar onde eu quero, porque eu já fiz um raio-x e eu sei aonde está o problema. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O problema daquele homem era muito maior do que a paralisia. A paralisia não era nada perto da doença do pecado. O pecado é uma doença terrível. Isso, se você for no Salmo 51, você vai ver o que o pecado fez com Davi. Ele chega a se considerar um leproso, doente. Ele diz que os seus ossos estão doentes, sua carne está doente, sua alegria se foi. E ele vai bradar no Salmo 51 e vai dizer, não retira de mim teu espírito, Senhor, torna-me da alegria da salvação, porque o pecado rouba a alegria da gente, o pecado rouba a paz, o pecado, ele é prazeroso, ele pode até trazer algum prazer momentâneo, mas a consequência do pecado leva a desgraça, leva a dissolver um casamento, o pecado leva um homem a fazer atrocidade, o pecado leva um homem ao adultério, o pecado leva uma mulher à prostituição, o pecado leva um homem à droga, o pecado leva o homem à miséria. Mas nós temos um Deus que perdoa, que cura, que sara, que restaura. Oh, glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus aí? Nós vivemos no meio da sociedade que busca o perdão de pecados em vários ambientes. Por exemplo, se você for na Índia, os hindus, eles se banham no rio Ganges, um rio extremamente podre, imundo, buscando ser lavados dos seus pecados. Mas só tem uma coisa que lava o indivíduo do pecado. Só tem uma coisa que é eficaz contra o pecado. Oh, glória. E não é o sangue de galinha, me ajuda aí, Bruna. Não é o sangue de bode, não é sangue de cabrito, não é sangue de bezerro. Não. A única coisa eficaz contra o pecado é o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sangue de Jesus nos lava. A Bíblia diz isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a imundícia. O sangue de Jesus tem poder de nos lavar, de nos purificar, de nos santificar. Seja qual for o pecado, Jesus lava, Jesus santifica, Jesus purifica. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Perdão de pecado só tem em Deus. Só. Por isso ele vai olhar para aquele paralítico, e todos estão esperando que ele libere uma palavra de cura física. Mas ele vai liberar uma palavra de cura espiritual. Porque o maior problema do ser humano não são os dilemas da vida física, são os dilemas da vida espiritual. Às vezes a gente está em busca de Jesus para curar um problema de relacionamento, um problema de uma doença que apareceu. Jesus está dizendo, não, primeiro você tem que curar a tua alma. Primeiro tem que lavar a tua alma. Tem pecado que precisa ser confessado. Tem coisa que precisa ser dita para Deus. Tem que ter arrependimento. Eu quero glória, eu quero poder. Antes de fogo vem sangue. Eu vou repetir, antes de glória vem sangue. Primeiro Jesus te santifica com o sangue dele, depois ele derrama a glória dele sobre a tua vida. Então não tem como ter glória com as bocas cheias de palavrões. Não tem como ter glória vivendo uma vida de qualquer maneira. Primeiro tem que ter sangue, para depois ter fogo. Primeiro tem que ter sangue, para depois ter fogo. O sangue vem lavar, limpar, purificar, para que o fogo de Deus possa vir sobre a nossa vida. Aí Jesus olha para o paralítico. E eu acho lindo, porque Jesus chega para o paralítico e diz assim, filho. Esse moço precisava ouvir isso. Filho. Raramente Jesus chama alguém de filho, mas ele chamou aquele paralítico, aquele homem acamado, de filho. Perdoados estão os teus pecados. Era isso que aquele homem precisava ouvir, nada mais. Eu estou te perdoando.
aquele homem, ele traz consigo uma carga de culpa. Jesus não ia falar isso se esse homem não traz consigo uma carga de culpa. A dor maior daquele homem não estava nos seus nervos atrofiados. A dor maior daquele homem estava na alma. Havia um sentimento de culpa por alguma coisa. E Jesus, conhecendo a história daquele homem, disse assim: você está perdoado. Ali Jesus está curando a alma, está libertando a alma, quebrando cadeias na alma. Oh, glória a Deus. Tem alguém ouvindo o que eu estou dizendo? Tem gente que às vezes precisava ouvir isso de Deus. Filho, você está perdoado. Eu já te perdoei. Por que tu carrega ainda este peso se eu já te perdoei? Por que você não se perdoa se eu já te perdoei? Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus está fazendo uma cirurgia ali na alma. Jesus está quebrando cadeias na alma, quebrando grilhões na alma daquele homem. Há uma batalha sendo travada no campo emocional daquele homem. Jesus está curando ele, está sarando ele, está lavando ele, está tirando o poder das trevas dele, está libertando ele das mãos do inimigo. Está dizendo: estou te lavando. Isso foi dito para todos ouvirem, só que tem um problema. Dentro daquele auditório seleto, dentro daquela casa, tinha alguns que estavam ali apenas de curiosidade. Dentre esses, que estavam ali só para observar o que estava acontecendo, vieram certamente da Judéia, da cúpula religiosa. Vieram para ver quem é esse tal de Jesus e o que ele está fazendo. Se tinha uma coisa que assombrava o sinédrio, era a imagem de Messias, porque vários Messias surgiram na história de Israel, falsos Messias. Então sempre que vinha um Messias, a cúpula religiosa já mandava alguns escribas para verificar, avaliar, ver quem é mais um louco. E os escribas estão assentados de frente para Jesus ali. Certamente foram os primeiros a chegar na reunião. Mas eles não estavam ali para cultuar. Eles não estavam ali para glorificar, estavam ali para criticar. E aí eu quero perguntar, com qual intenção e qual atitude a gente vem no culto? A gente vem para observar, para assistir, para criticar, ou a gente vem com o intuito de adorar? Pergunta para alguém que está ao seu lado: como é que você vem para o culto? Com qual atitude? Porque os escribas estão ali e tem mensagem. E quem está pregando? Jesus. Tem milagre. Quem está fazendo? Jesus. Mas eles estão ali com o coração endurecidos. Nem a mensagem de Jesus quebrou o coração deles, de tão duro. E às vezes gente, um bobo igual eu, acha que a gente quebra o coração de todo mundo quando a gente prega. Todo mundo vai ter que se entregar para... Se nem Jesus fez isso. Eles estão ali arrazoando em seu coração. E eu fui pesquisar o termo arrazoar. O termo arrazoar é não concordar, é discordar. Discordar de quê? Do que Jesus está fazendo. Mas eles não discordaram com palavras que fossem ouvidas, é porque eles não eram loucos. Aquela multidão ali, ajuntada na casa, cheia de expectativa. Se eles levantam uma crítica contra Jesus, eles são massacrados ali. Mas dentro do coração deles, eles estão criticando o que Jesus está fazendo. A gente tem que ter muito cuidado, porque Deus vê o coração. Me ajuda aí, Bruna. Porque às vezes a gente está no culto, alguém canta, e a gente lá no coração diz: desafinado. Deus está vendo nosso coração. Deus está olhando para dentro de nós. A gente está no culto aqui,
A gente está rindo, está dando glória, mas ele está examinando os corações. Os corações. E eles estão dentro do coração dizendo, questionando, criticando. E Jesus está ali e está entendendo, sob revelação de Deus, o que está se passando no coração dos escribas. E o versículo de número 6 diz isso, 6, que eles estavam ali, os escribas quem eram, pastor? Os escribas eram os intérpretes da lei. Eles estavam ali observando. Aí o que eles disseram no versículo 7? 7. Por que diz este assim blasfêmias? Isso é um blasfemo. Blasfemo é aquele que amaldiçoa Deus. E na lei de Israel é condenado à morte. É o que eles queriam, que Jesus fosse condenado por blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? A princípio eles estão certos. Não se assuste. Eles estão corretos na sua teologia. Certo, eles são escribas, eles conhecem a lei. Porque a lei de Deus, a palavra de Deus diz que somente Deus tem poder de perdoar pecados. Só que eles erraram no seguinte, que Deus estava ali. E eles não viram. Oh, glória. Eles não estavam errados em sua teologia, de que somente Deus pode perdoar. Eles erraram não entender que Deus estava presente dentro daquela casa. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. O tempo já foi. O tempo está muito rápido. Eu ia usar alguns versículos, tem um monte de versículos aqui, que eu ia provar para você na Bíblia, que somente Deus tem poder de perdoar pecados. Aí nós temos, fica gravado lá na live para depois você ler, Êxodo 34, 9, Números 14, versículos 18 e 19. Eu vou ler só Isaías, pelo menos o Isaías 43. Para a gente ler Isaías 43, 25. Abra sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, no versículo de número 25. Diz assim: Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Quem disse isso, pastor, lá em Isaías? Deus. Então o escriba, ele olha para o texto e diz, só Deus pode apagar pecados. Quem esse moço de Nazaré pensa que é, para dizer para esse homem que os pecados dele estão perdoados? Só Deus pode perdoar pecados. Então em parte eles estavam até certos na sua teologia. Só Deus pode perdoar pecados. O erro deles foi que eles não reconheceram que aquele que estava ali dentro daquela casa era o próprio Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Oh, glória. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. É pena que não dá para usar textos da Bíblia, não tem como, o tempo é muito pequeno. Temos que fazer uma vigília de estudo bíblico. Mas aí o capítulo 2 de Marcos, Jesus disse assim, no versículo 8, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Você imagina, você está quieto, dentro daquele ambiente, Jesus olha para você e diz assim, Camila, por que você está pensando isso? Não, senhor, não estou pensando, está pensando que eu vi você. Eu li sua mente. Por que você está... Não é Camila não, tá, gente? Ele olha para os escribas e diz, por que vocês estão me questionando? Porque eu falei que o pecado dele está perdoado. Vocês estão me questionando porque eu falei que o pecado dele está perdoado? Por que vocês estão arrasando isso em vosso coração? Aí ele faz uma pergunta, Jesus era pedagógico. Qual é mais fácil? Versículo 9.
mais fácil? Dizer para este homem paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? E Jesus espera a resposta. E eles vão pensar no seguinte: nem uma coisa e nem outra. Porque dizer que os pecados estão perdoados, só Deus pode fazer. E levantar do leito, só Deus pode levantar. Esse Jesus é demais. Espera aí, Senhor, como é que é? Qual é mais fácil? Eu dizer para ele: os pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Eles vão avaliar as duas perspectivas. E nas duas eles vão chegar a uma só conclusão. Qual? Somente Deus pode fazer. Somente Deus pode dizer: perdoados estão os teus pecados. E somente Deus pode dizer: levanta do teu leito e anda. Jesus quer autenticar para eles que quem está falando é o próprio Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória. Oh, glória. Mas Jesus é demais, irmãos. Deixou eles pensar. Eles estão queimando neurônio. Uma coisa e outra. Qualquer uma das duas coisas só Deus pode fazer. Depois que eles chegam à conclusão na mente, Jesus olha para eles e diz assim, versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem... Para aqui. Deixa eu beber uma água. Aí Jesus descortinou o verbo. Porque nós só temos 2 filhos do homem no Antigo Testamento. Lá em Ezequiel, Deus chama Ezequiel de filho do homem. Filho do homem para Ezequiel é um filho do homem, seria um mortal, limitado. Jesus não é o filho do homem que Ezequiel foi chamado. Mas tem um outro filho do homem que os escribas conhecem muito bem, que está em Daniel. Então nós temos 2 filhos do homem, um em Ezequiel, um em Daniel. O de Ezequiel é o próprio Ezequiel, e o de Daniel é o Messias. Espera aí. Tem filho do homem em Daniel? Por isso que ele vai dizer, para que vocês saibam que o filho do homem... E quando ele fala filho do homem para os escribas vão identificar quem é que está falando. Quer ver? Abre a tua Bíblia em Daniel capítulo 7. Olha quem é o filho do homem. Daniel, capítulo de número 7. Para você entender que quando Jesus diz que é o filho do homem, ele está se apresentando. Ele não diz assim, eu sou o Messias. Não. Ele diz, eu sou o filho do homem. Para que vocês saibam que o filho do homem. Mas que filho do homem? É o filho do homem que está em Daniel, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Olha o que diz aí. Daniel estava dizendo assim, Daniel, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, quem está vindo nas nuvens do céu? Como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, versículo 14. E foi-lhe dado, a quem? Ao Filho do Homem, o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Este é o Filho do Homem. Aí Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? O Messias, que Daniel mostrou lá atrás, é ele que está diante deles. Quando ele diz filho do homem, ele leva os escribas a lembrar de Daniel, que há uma promessa de que viria o filho do homem, o rei eterno, cujo reino nunca vai ter fim, e ele está ali diante dos escribas. E ele diz, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, ou seja, que é o Messias.
ele se volta para o paralítico. Porque até então ele está dando uma palavra para os escribas. Aí ele diz assim: a ti te digo. Irmão, a palavra de Deus é poderosa. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, moço. A ti eu estou te dizendo: levanta-te. Toma o teu... Ninguém vai carregar teu leito mais para você. Não. Tu vai carregar o teu leito e vai para tua casa. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Não, peraí. Você percebeu a palavra? O que levanta ele? A palavra. A ti te digo, é a palavra que levanta. A palavra de Deus é poderosa para levantar quem está caído. Quem aqui foi levantado pela palavra estava caído na sarjeta, mas veio a palavra de Deus e te levantou. E ele disse assim: levanta-te, porque a palavra de Deus, ela é curadora, saradora, libertadora. Deus é especialista em colocar gente de pé. Gente que caiu, gente que ficou atrofiado, gente que deixou de caminhar e perdeu o movimento, mas aí vem a palavra e diz: fica de pé, fica de pé. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ele é especialista em colocar a gente de pé. É pena que o tempo não dá para falar. Ezequiel 37, no meio daqueles ossos todos, o que ele diz para o profeta? Dizem aos ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Começou a ter um rebuliço naquele lugar, e os ossos começaram a se encaixar, e foi levantando. A palavra de Deus levanta crente. Mas o que mais me impressiona, além disso, ele diz assim: toma o teu leito e vai para a tua casa. Para a tua casa. Sabe qual é o melhor lugar para autenticar que a gente foi curado por Jesus? É a nossa casa. É dentro da tua casa que você vai dar testemunho de que Jesus realmente curou. Que você não é mais o mesmo. Que você não é mais o atrofiado. Não. A tua mulher vai olhar para você e vai dizer: meu marido foi curado, liberto, transformado. Minha mulher é uma nova mulher. É dentro de casa que a gente vai dar sinal de que a gente foi transformado. Por isso que ele diz: vai para a tua casa. É lá na tua casa. Deixa eles ver o que eu fiz na tua vida. Deixa eles ver que eu te curei. Deixa eles ver que eu te levantei. Deixa eles ver que você mudou de vida. É na tua casa. Diga para alguém que está falando: é na tua casa. Porque aqui na igreja é muito fácil disfarçar. A gente bota roupa de crente, bota máscara de crente, e vem para a igreja. Aí Jesus diz: vai para a tua casa. Vai para a tua casa. É lá que eu quero ver teu testemunho. Alamancho. Oh, é lá que eu quero ver teu testemunho. É lá que eu quero ver que você mudou de vida. É lá que eu quero ver que você foi curado. Ih, que palavra, hein? Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. É lá. 4 paredes, fechado. Ninguém está vendo, não tem pastor por perto. Mas Deus está de olho. Podemos enganar todos, não enganamos a Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Consegue fazer um DNA, um raio-x de todo o nosso ser. Não tem como enganar Deus. Salmo 139 diz: se eu tentar fugir para algum lugar, lá tu vai estar. Não tem onde eu me esconder de ti. Tu está em todo lugar e está me vendo. Deus está te vendo na escola, Deus está te vendo no trabalho, Deus está te vendo na faculdade, Deus está te vendo na tua casa. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Tem alguns textos, versículo 12, que diz que levantando-se abruptamente. Sabe o que significa isso em alguns textos? Ele deu um pulo, irmã Cecília.
Peraí, gente, um homem que não conseguia se movimentar. Ora, gente, se a gente engessar um dos nossos membros do corpo, depois para voltar ao movimento tem que fazer até fisioterapia. Se ficar 2 meses com gesso, vai enrijecendo tudo. Fica tudo atrofiado. Tu imagina uma vida de anos e anos atrofiado. Esse homem tinha que ficar pelo menos 30 anos na fisioterapia para tentar recuperar algum movimento. Mas quando Jesus liberou a palavra, oh, aleluia. Por isso que eu falei, tem coisas que só Jesus faz. Tem coisa que só Jesus faz. Tem coisa que só Jesus faz. Meu irmão, ele deu um pulo. Ele passou a mão na sua maca, na sua cama e disse, eu imagino que ele falou, nunca mais ninguém me carrega nela. Eu fui curado. Saiu em presente de todos. Olha, como é que dava para sair, gente? A casa estava lotada. Mas, irmão, tu olhar um homem que estava atrofiado na cama, de repente ele dá um pulo e é curado. Abre o caminho para ele passar, porque o milagre já aconteceu na vida dele. Todo mundo assombrado dentro da casa. E está aquele homem glorificando e está indo para casa glorificando. E de repente o culto virou um culto pentecostal, porque todo mundo começou a glorificar, todo mundo começou a exaltar, virou um pentecoste dentro daquela casa. Todos se admiravam e glorificavam a Deus. Olha, irmão, eu não sei como é que ficou os escribas dentro daquele culto pentecostal, eles devem ter ficado desconfortáveis. Mas a glória de Deus estava ali, na pessoa bendita de Jesus. E eles davam glória e aleluia, e diziam um para o outro, nós nunca vimos tal coisa. Porque tem coisa que só Jesus faz. Fica de pé. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado assim, tem coisas que só Jesus faz, meu irmão. Diga, irmão, eu estou crendo. Tem coisas que só o Senhor faz. E eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar por pessoas que estão aqui neste lugar, que estão diante de uma situação que você sabe que somente Jesus pode mudar este quadro. Eu quero que você venha aqui à frente, se você tiver fé suficiente. Se você tiver com aqueles amigos cheios de fé. Eu creio, pastor, que pode ser hoje. Saia do seu lugar e venha. Se você está aqui, diante de uma situação que você diz assim, só Jesus pode mudar este quadro. Só Jesus pode agir nessa situação. Eu quero convidar você para vir à frente. Você que está crendo, acreditando que é possível, que Jesus pode mudar este quadro, essa situação, que Ele pode liberar hoje uma palavra de vitória para a tua vida neste lugar. E eu quero orar com você. Os irmãos estendam as mãos para esse grupo que está aqui na frente. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, quer ver hoje na tua casa, meu Deus, mesmo enfrentando as lutas, as batalhas, estão aqui na tua casa, Deus, e estão diante de situações, Senhor, ou de situação que somente tu pode mudar, mas nós ouvimos a tua palavra hoje, e não há nada que tu não possa fazer, porque tu tem poder de curar a alma e curar o corpo. Tu tem a resposta necessária, tu conhece o nosso coração, Senhor, a nossa alma, tu sabe onde está o problema, tu sabe onde está a necessidade, Senhor, e nós cremos e oramos com os nossos irmãos e te suplicamos, Senhor, debaixo desta palavra que foi trazida para a nossa alma, oh Deus amado, que assim seja na vida do teu servo, da tua serva, que assim seja na vida do teu filho, da tua filha, que ele possa experimentar o teu milagre e dar glórias ao teu nome,
dizer: meu Deus, eu nunca vi algo dessa natureza, o que Deus fez na minha vida, eu nunca vi Deus fazer com ninguém. Que assim seja, Pai, na vida do teu filho, que assim seja na vida da tua filha, na casa, no lar, nos negócios, na saúde. Eu não sei em que área ele precisa, ela precisa, mas que ela venha, Senhor, ser tocada por esta palavra, ser movida por esta palavra, que haja um mover de Deus em favor desta casa, desta família, deste lar, Senhor. Nós abençoamos, Pai, essas vidas que estão aqui à frente, e que se cumpra a tua palavra na vida dos teus filhos, que eles possam experimentar o teu milagre e a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Nós vamos encerrar. Quantos foram abençoados por Deus nessa noite? Diga glória a Deus. Irmão Jair faz a oração, agradece ao Senhor por essa noite tão bendita, tão preciosa. Se Deus quiser, terça-feira tem mais. Amanhã tem oração na Flecheira pela manhã. Na quinta-feira tem oração aqui à noite e culto da vitória na Simão da Mota. Se Deus quiser. No sexta-feira tem culto da vitória lá na Flecheira. Sábado, manhã com Deus. Tem culto todo dia. E domingo, escola bíblica dominical e culto à noite. E assim nós vamos nos fortalecendo até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Irmão Jair faz a oração, agradece ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, estamos alegres, né, amada igreja? Que palavra abençoada, né? Rapidamente, com licença do meu pastor, só fazer um adendo. Ele falou ali que aquele paralítico, né, ele deu um pulo abrupto, né? De repente. E nós sabemos que existe uma coisa chamada memória muscular, que os atletas utilizam muito, fazendo treinamentos repetitivos para condicionar os seus músculos. Ou seja, a nossa mente condiciona a nossa condição. Aquele homem estava há muito tempo, não sabemos há quanto tempo aquele homem estava paralítico. E quando Jesus cura, ele cura por completo. Ele cura corpo, alma, coração, mente, corpo, ele cura tudo, ele é perfeito. Glória a Deus, nós estamos aqui hoje com a nossa vitória em nossas mãos. Oramos ao Senhor. Deus de paz, Deus de amor, eterno Deus, glorioso Pai, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nos encontramos. Oh meu Deus, estamos muito felizes, Pai amado, pela Tua palavra liberada. E nós estamos saindo daqui hoje com posse da nossa bênção, Pai amado e Pai querido, porque o Senhor vai lá no cerne do problema e o Senhor resolve por completo, meu Deus e meu Pai. E nós cremos, Pai, que recebemos nossa vitória na noite deste dia. Por isso nós estamos alegres e te agradecemos, Pai amado e Pai querido. Agora queremos pedir ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor conduza cada um de nós, meu Deus e meu Pai, para nossos lares, para nossos destinos, debaixo das suas potentes mãos, meu Deus querido. Nos dê uma noite de refrigério abençoado na tua santa presença, Pai amado, e continua abençoando o teu servo, Pai amado e Pai querido, para a glória do teu santo nome. É o que nós desde já te pedimos e desde já te agradecemos, de agora e para sempre, e em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam amém. E a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor, que você tenha um retorno abençoado e uma noite muito abençoada.